Olá, amados, bom dia, graça e paz, louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo, por mais um dia. Ele é fiel, Ele cuida de nós, Ele é aquele que aplana os nossos caminhos e nós andamos firmes em retidão. Jamais, aqueles que andam na verdade jamais tropeçam, porque a nossa confiança não está em nós e sim naquele que firma os nossos passos. A nossa confiança não está em nós e sim naquele que faz com que os nossos joelhos não sejam vacilantes, marchando firmes, da qual Ele é a nossa força dos nossos braços, né? Não confiamos meramente em nossa força, assim como o povo na antiga aliança, pela fé, conquistavam reinos e nações, fecharam boca de leão, praticaram a justiça, a equidade, né? Não temeram mal algum, porque o Senhor ia à frente, né? Na verdade, o Senhor pelejava por eles e os dava livramento e os concedia a vitória diante dos adversários, do qual a palavra se cumpre e está escrito: confundidos e envergonhados aqueles que se levantam em vão contra os ungidos do Senhor. Provérbios 10, do versículo 27, diz: o temor do Senhor aumenta os dias, mas os anos dos ímpios serão abreviados, né? A esperança dos justos, do 28, a esperança dos justos é alegria, mas a expectação dos ímpios perecerá. 29, o caminho do Senhor é fortaleza para os retos, mas a ruína virá aos que praticam a iniquidade. Versículo 30, o justo nunca será abalado, mas os ímpios não habitarão a terra. Porque o Senhor Jesus Cristo, quando nós depositamos a confiança nele, né, ele conhece as nossas atitudes, ele nos conhece que as atitudes das quais estamos empreendendo não são nossas, né, mas sim são dele, porque ele conhece o coração sincero, reto, em obediência. E tudo aquilo que é atitude, né, aqueles que andam segundo a maledicência, as suas más atitudes recaem sobre as suas próprias cabeças, né? Lembrai-vos de Mardoqueu no livro de Esther, em outras algumas traduções estão como Mardocai. Havia uma forca, né, armada para ele, e o seu oponente, né, caiu em sua própria forca, né, porque ele usou de benevolência, né? Mardoqueu usou de benevolência para com o rei, né? Ele foi justificado pela sua atitude, né? Embora ali por um tempo a sua atitude a sua boa atitude ficou por esquecimento, ela fez, o rei ficou sabendo, né, da sua atitude, porque Amã estava usando de maledicência, né? Ali ele havia um decreto para que matasse todos os judeus, né? Ele estava usando de maledicência, ele estava ali como assessor do rei, não fazendo como um benfeitor, mas ele estava planejando como malfeitor,
né? Ele estava a ponto de, ao invés de amar o seu próximo, né? Da Bíblia diz que nós temos que sujeitar a Deus, né? E resistir ao diabo, e ele fugirá de vós. A Bíblia nos ensina a usar, vencer o mal pelo bem, né? Amã estava a serviço do mal, né? Ele estava ali querendo matar o povo. Já a rainha Esther, né, que ali foi instituída no lugar de Vasti, que também houve a desobediência ao rei, e nós sabemos que ali é um exemplo do que é indignação, né? Que o rei ficou indignado, irado. Ele, depois que tudo se passou, é que ele lembrou do que havia ocorrido, né? Ali no momento de ira, ele expulsou a rainha, destituiu a rainha, né? Por conta da desobediência, né? Assim nós podemos compreender o que nós temos evidenciado nos últimos tempos de indignação, né? Que Deus, ele traz à tona, né, toda a falsidade, né, daqueles que diziam que era a sua igreja, né, daqueles que diziam que falam em seu nome, aonde ele diz que a palavra está se cumprindo, aonde diz: outra vez vereis aqueles que servem e os que não servem, né? Os que servem um rachão maldoso, né? Aqueles que estão segundo planta celestial que o Pai não plantou, e sim é o joio, né, do qual ele arranca, né? E antes mesmo que ele arranque, ele é aquele que expõe, né, toda a vergonha, expõe a nudez, mostra entre os que estão servindo e os que não estão servindo. E assim, ali Amã, que arma a forca a seu oponente, caiu em sua própria forca, né? Porque ali o rei, né, Assuero, ele concede a Mardoqueu, né, um edito em favor dos judeus, e aquele povo que estava pronto ali a ser condenado foi beneficiado, né? E já aqueles que levantaram contra os judeus acabaram morrendo em sua própria forca, né? E Mardoqueu era grande na casa do rei, né? E sua fama saía por todas as províncias, porque Deus o engrandeceu, né, diante do rei. Porque assim Deus, a palavra diz que ele concede graça aos humildes, né? Aqueles que estão dependentes, aqueles que não se apacentam a si mesmos, mas que estão em prol do reino dos céus, anunciando a verdade para que haja arrependimento, né, para que haja conversão de almas. O qual, quando se anuncia o Evangelho é que gera, né, os filhos na fé, que gera o arrependimento, porque aqueles que não têm fé passam a vir até Cristo por conta do anúncio do Evangelho. A fé vem pelo ouvir, e ouvir as boas novas, e as boas novas é a palavra de Cristo. Todo aquele que anuncia o Evangelho gera o arrependimento, né? As almas, há um quebrantamento de coração. A Bíblia diz que no interior de todo homem há uma vontade, né, pela vida eterna, há uma vontade de mudança, né, de se arrepender, de se alcançar uma nova vida. E como ele está nos dizendo hoje, o temor do Senhor
prolonga os dias de vida, né? Já aquele que não teme, seus dias são abreviados, porque o temor é o princípio da sabedoria. Todo aquele que teme, ele permanece, né, buscando a sabedoria do alto. E esta sabedoria nos ensina a caminhar na justiça, na equidade, né, exercendo o direito, jamais oprimindo o próximo, né? Assim como Amã estava a ponto de fazer com o seu próximo, né? Ele estava usando de maledicência, ele estava tramando, né, matar o próximo. Estava indo contra o mandamento, né? Não roubarás, não matarás. Estava se opondo ao próprio Deus Altíssimo. Assim como atualmente o Filho do Homem está com o governo, né, através de Jesus Cristo, aqueles que desobedecem os mandamentos, né, está desobedecendo aquilo que Deus determinou. Este é meu Filho amado, em que me comprazo, que me regozijo, fazei tudo o que ele disser. Está se opondo à verdade, né, está deixando. O fim teme, né, a Deus, teme a Cristo, e alcance o entendimento do alto, do qual é possível desviar do mal. Porque aquele que não desvia do mal e persevera segundo a impiedade, né, seus dias são abreviados. Se não houver o arrependimento, não se alcança a expiação pelos pecados, pela culpa, né? Não se alcança a vida eterna, né? A Bíblia diz que se a vida é como uma erva que é arrancada, murcha, né? Como uma neblina que logo se dissipa, é passageiro. Temos que buscar esta sabedoria, que o seu princípio é temer a Cristo, para que os dias vão bens e longos nesta terra, né? Para que aprendemos a caminhar através, ouvindo as advertências do Espírito. Ele nos adverte a todo tempo, né, o caminho que devemos seguir, aonde devemos desviar, né? Ele, através do exercício constante da fé, adicionando as virtudes, os frutos do Espírito Santo que nós adquirimos, a longanimidade, o amor, a mansidão, domínio próprio, né? A temperança. Aquele que segue segundo os frutos do Espírito Santo, ele tem temperança, né? Ele foge da ira. A ira humana não produz a justiça divina. Ireis e não pequeis, porque dele é a ira e a vingança. Jesus nos ensina: amai, não orai não somente por aqueles que vos fazem bem, orai pelos vossos adversários. Usai da benevolência, né, do amor. Se te baterem numa face, oferece a outra. Se pedirem para andar uma légua, ande duas, né? Se teu inimigo tiver nu, dele veste para vestir. Se tiver fome, dele pão para comer. Se tiver sede, dele água para beber, né? Usai sempre da benevolência, fazendo assim acumularei brasas sobre as suas cabeças, porque dele é a ira e a vingança. Ireis e não pequeis, né? Sempre usando de benevolência, sempre usando ele nos concede a sabedoria para nós aplicarmos o amor, andar sempre no bem, vencendo o mal pelo bem, jamais se dando vencido pelo mal, né? Porque se utiliza da maldade, assim como aqueles que nos ofendem, né, estamos nos igualando, né, estamos sendo vencidos pelo mal. Temos que usar sempre da benevolência, aprender assim como Jesus Cristo nos ensinou. Ele é o maior líder e exemplo até hoje, né?
ele nos ensina, né, a suportar as zombarias, os insultos, tudo segundo o amor opera em nós, né? Porque ele é aquele que nos justifica. Quando nós usamos da mansidão, ao invés de serem tomados por ira, por discussões, aquele que ama o pecado, aquele que ama uma discussão, uma briga, uma contenda, ele ama o pecado, né? Mas aquele que permanece na benevolência, aquele que permanece na mansidão, né, ele tudo suporta por conta do amor. O amor sofre, é benigno, né? Tudo suporta. E ele é aquele que nos justifica, né? Assim como Deus o justificou, ele disse ontem para nós, né? Se eu vivo, é porque o Deus vivo, o Pai, me o justificou, né? O ressuscitou, não deixou com que o seu corpo decompôs, né? Mesmo porque não teria como, porque ele é justo e santo, né? O anjo da morte não foi possível de o detê-lo, né? Mas ele disse, porque o Pai me justificou, eu estou vivo. E assim todo aquele que morreu ali na cruz pelos seus pecados, crucificando as paixões da carne, ele vive, né, eternamente. Ainda que o Espírito expire, ele não está morto, ele está dormindo, porque Cristo ressuscitará no último dia. Assim bem aqueles que estão caminhando em benevolência, que estão de pé. Porque aqueles que estão segundo a impiedade estão caídos, se não reconhecer e alcançarem a graça, né, permanecerão caídos. Por isso que Jesus disse, deixa os mortos enterrarem os seus mortos. Porque quando o Espírito expira, já não há mais esperança, vai para o Hades. O Hades é a morada dos espíritos mortos, apartados de Deus eternamente, né? Já a Bíblia fala no mar, né, aqueles que estão preparados, aqueles que guardaram a fé juntamente com as obras de justiça, né, da qual alcançarão a ressurreição. A segunda morte não são possíveis de o detê-los, né? Eles ressuscitarão, né? E a Bíblia diz que a morte entregará os seus mortos, né? Ou seja, tanto os mortos afastados de Deus eternamente, como os que estiverem dormindo em Cristo, né? Como aqueles que estiverem de pé, como os que estão deitados, né? Todos apresentarão diante do tribunal de Cristo. A Bíblia diz que toda língua confessará, né? Todo joelho se dobrará diante dele. Ninguém se ausenta, né? Ninguém pode esconder da sua face. Ele julgará a todos, né? Todos passarão pelo tribunal de Cristo. E assim nós devemos perseverar com o temor do qual ele está nos falando hoje. Porque o temor é o princípio da sabedoria, para que seus dias vão bens e longos nessa terra, e para que andem em obras de justiça que caminham juntamente com a fé, que tem que ser participante do início ao fim, perseverantes dia após dia, porque a fé tem que ser participante do início ao fim. E fé no único autor e consumador da nossa fé. O único mediador entre Deus e o homem, Jesus Cristo, não há outro. Ele disse, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. E mais um dia, no temor, que é o princípio da sabedoria, na sabedoria ouvintes das advertências do Espírito, do qual nós permanecemos no caminho.
ouvintes e praticantes do Evangelho, que é a palavra de Cristo, que a fé vem por ela, porque aquele que também é só ouvinte e não pratica engana-se a si mesmo, ilude-se a si mesmo, né? Porque tem que ouvir e tem que praticar, porque é através da prática que, juntamente com a fé, né, que são as obras, a prática do Evangelho é o exercício das obras, né, não segundo as obras da lei, das quais não são possíveis, porque sempre se tropeça em muito ponto e pela lei não está cometido desobedecer a todos. Tem que haver a prática através da graça, porque pela graça, ainda que tropece em algum ponto, sois justificados, porque existe, né, o conselheiro, o advogado, aquele que nos defende do vil tentador, o Espírito Santo, do qual, juntamente com o juiz que está junto com o Pai, está no centro, com o governo sobre os seus ombros, a chave de Davi, a chave da qual ele nos concede, a porta que ele abre, ninguém fecha, e aquele fecha, ninguém abre. Os anjos sobem e descem sobre o Filho do Homem. Ele dá ordem aos anjos a nosso respeito. 1000 cairão ao nosso lado, 10.000 à nossa direita, e nós não seremos atingidos. Um dia com graça e com sabedoria, com temor, que é o princípio, né? Que o Eterno nos abençoe e nos guarde, brilhe o Eterno sua face sobre nós. Erga o Eterno sua face sobre nós e nos dirija. Aqui é o irmão Fábio Gomes. Deus te abençoe.